Então, a outra pergunta que foi me deixado, como fazer a emenda no tecido para não ficar repuxado? Então, né? Primeiro ponto, né, que a gente precisa analisar, o ponto da máquina. E por que quando eu falo ponto, eu digo assim, ó, a regulagem da máquina, gente, é algo assim de extrema importância para a tua cortina ficar bem feita, tá? Ponto apertado, jamais. O ponto precisa estar regulado, mas de uma maneira frouxa. Frouxa que eu digo assim, ó, não pode ficar com aquelas pontas. Não tem quando a gente vai ver uma cortina, principalmente essas cortinas que a gente vê pronta, né, de loja, enfim, que vende cortina pronta. Não tem aquelas barras toda repuxada? Então, isso pra mim é o ó, assim, não pode. Barra lateral não pode ficar repuxada, gente, não pode. Se ela fica repuxada, é porque o ponto está apertado, tá? Isso serve para tudo, na verdade, mas duas coisas que aparece muito quando o ponto da máquina está apertado: barra lateral e a emenda, tá? Então, a emenda precisa ser feito com a regulagem, a máquina tem que estar muito bem regulada, tá? Como que você vai saber se a tua máquina tá regulada? Às vezes você olha o ponto e você olha em cima, olha embaixo. Ah, não, mas ela tá regulada. Isso eu falo que acontece com nós no ateliê todo dia. Aí a gente olha, não, tá regulado, dá boa. Só que existe, até a gente ri lá no ateliê, porque assim, ó, eu tenho a minha máquina, né, que eu costuro com ela, que é a minha máquina. Quando me dá vontade eu vou lá e costuro, ou quando é para ajudar alguma coisa eu vou lá e sento e faço, né? Quando às vezes é alguma coisa que elas precisam de ajuda, ou alguma coisa um pouco mais difícil, eu vou lá e faço. Mas eu só costuro na minha máquina, eu gosto da minha máquina. E engraçado que para fazer as emendas, as meninas fazem na minha máquina, porque ela é muito reguladinha, a minha máquina. Ela é muito regulada, ela é um ponto bonito e não é apertado. Como que você vai saber? Quando você pendurar uma cortina, faz o teste. Você pega a barra lateral, dá uma puxadinha assim, ó, uma puxadinha. Se ela faz esse movimento de vai e vem, é porque o ponto está puxando ela para cima, tá? Então, se você passar a ferro essa lateral, lascou. Aí que ela vai aparecer mais repuxada ainda, tá? Então, esse é um ponto muito importante. A outra forma, né, é fazer o segredinho que eu já expliquei aqui nas lives, mas quem é meu aluno sabe, quem foi meu aluno, e né, que sempre vão ser, uma vez aluno, sempre vão ser alunos, que é o truquezinho que eu falo, né, que é dar uma firmadinha embaixo e uma soltadinha em cima. Por quê? Quando a gente costura, automaticamente, gente, o calcador, por mais que a pressão da máquina esteja solta, o calcador empurra o tecido e o dente puxa, né? Não é que puxa, mas ele dá uma firmada. Se você não fizer um movimento contrário com as suas mãos, o tecido vai ficar repuxado. Quando a gente faz essa forma de firmar o de baixo e deixar o de cima soltinho, o que acontece? Se você emendar os dois tecidos aqui, você emendou, né? Agora eu não vou conseguir porque eu tô usando uma folha de papel. Mas você emendou o tecido e você abrir a costura aqui, você abriu, você vai ver, você vai perceber, isso eu vou mostrar na live de quinta, que eu vou mostrar um pedaço de tecido pra vocês verem. Você vai perceber que os dois tecidos, eles têm que estar alinhados. Ah, como que é o alinhado, Preto? O alinhado é o seguinte, não pode estar um tecido lisinho e o outro tecido meio repolhadinho, meio... Se ficar assim, é porque ele não foi pregado da forma correta, tá? Então, quando a gente faz esse truque que eu falei, tá? Na emenda, fica bem certinho, tá? Eu garanto pra vocês. Então, isso é uma dica também para as cortinas de pé direito duplo ou, enfim, quando faz a emenda no sentido vertical, tá?